E se você tiver uma peça com uma rosca interna moldada, como essa daqui, por exemplo, que você tem aqui nessa região, e aqui também, ó, uma rosca. Como fazer para tirar esse tipo de peça do molde de injeção? Bom, para saber, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos núcleos rotativos em molde de injeção. São elementos móveis no molde de injeção que nos ajudam a extrair peças que possuem elementos como esses daqui, ó, as roscas internas, né? Então aqui a gente tem uma, aqui a gente tem outra, e como é que a gente faz para tirar esse tipo de peça do molde sem danificar esses elementos geométricos. Então, para conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. E esse tipo de peça é relativamente complexo, a operação desse tipo de molde é relativamente complexa. E para moldes complexos, você precisa ter um domínio muito grande do processo de injeção, de modo a inserir ajustes no controlador da máquina que, além de tirar uma peça de qualidade, também protejam um molde de injeção. E para dominar esse tema, nada melhor do que o método científico de injeção, o MCI. E agora eu tenho uma super notícia boa para você. Já estão abertas as inscrições para a turma 6 do MCI online. E ó, você tem que garantir a sua vaga, porque logo logo fecha o carrinho de vendas e você vai perder, e aí a gente não sabe quando vai ter outra turma. Ó, o link para você garantir a sua vaga está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link, você precisa correr lá agora e já fechar a sua vaga, a sua participação para se capacitar e ser um as da moldagem por injeção. Então, ó, vai lá e garante a sua vaga na sexta turma do MCI, o Método Científico por Injeção, um curso totalmente online para você. Fechado? Bom, alguns outros recados aqui do canal, você já sabe de praxe aqui, que você que assiste bastante vídeos no YouTube, você sabe qual que é o procedimento. Deixar sua curtida, deixar um seu comentário aqui para o vídeo ganhar relevância, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo que se interessa pelo tema de plásticos, e além disso também me segue no Instagram, me segue no LinkedIn, e a gente vai criando então uma comunidade para troca de experiências na área de plásticos. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no canal e quer patrocinar o meu canal, entre em contato comigo, com a minha equipe, os links estão na descrição do vídeo para a gente poder bolar um plano de divulgação para você bem interessante. Fechado? Bom, vamos entrar no nosso tema, tem um PDF para você poder baixar, o link também está na descrição do vídeo e a apresentação está aí na tela para você. Vamos falar a respeito dos núcleos rotativos, né? Como é que a gente extrai peças com rosca de um molde de injeção, tá? Agora, como sempre, é importante, antes de mais nada, a gente relembrar como funciona a extração de uma peça num molde de plásticos, né? Então eu tenho aqui um molde e eu vou animar esse molde, fazer a abertura e extração da peça para você relembrar como é que funciona. Então, a gente tem aqui o molde se abrindo, aí os extratores vão avançar, a peça sai do molde e aqui a gente tem a peça totalmente extraída. O que você percebeu aqui? O molde abriu e as peças saem do molde na direção da abertura, né? Elas têm aí um movimento linear de extração do molde. Tá? Então, se eu pegar agora essa peça aqui, ó, né? Então tem uma geometria bastante simples, né? Então você vê aqui, ó, não tem nada aqui dentro, né? Uma peça lisa aqui na parte de dentro, lisa aqui na parte de fora. Ela tem um macho que faz a moldagem aqui dentro, quando o molde se abre, ela sai do molde nesse sentido aqui, um movimento linear, tá? Você percebe até que essa peça tem uma angulação, a gente já falou sobre ângulos de saída, vou deixar o card aqui para você poder assistir aqui no canal, tá? Agora, legal, essa peça aqui, ela tem uma geometria que favorece a extração, né? A movimentação linear, não tem nada que impede a saída. Agora, existem outras peças, como por exemplo essa aqui que eu já mostrei para você, que na sua totalidade aqui, na sua maior parte, ela também não tem muitos impedimentos, né? Então, é uma peça aqui que tem um macho aqui também, ela vai ser extraída nesse sentido, né? Então você percebe aqui que tudo bem, né? Legal. Só que, opa, tem um detalhe.
Aqui, ó, na parte interna, a gente tem uma rosca, né? Essa peça, na hora que ela vai ser montada no uso final, ela vai ser montada rosqueando na contrapeça, então ela precisa ter uma rosca interna aqui. E mais, ela tem uma outra rosca interna aqui. E ambas essas roscas foram moldadas diretamente por injeção. Essa é uma vantagem do processo de injeção, que não necessita de eu moldar a peça lisa, com excesso de material, e depois usinar essa rosca. Nem usinar essa rosca aqui. Eu já posso sair com a peça pronta do processo de injeção. Só que aí eu tenho um problema. Como fazer para extrair essa peça daqui, uma vez que para moldar essa rosca eu preciso que o aço do molde entre nesses filetes, se encaixe nesses filetes para fazer essa moldagem. E aí, a hora que eu vou abrir o molde e fazer esse movimento linear, como acontece com essa pecinha aqui, ou como aconteceu na animação que eu mostrei, como eu vou fazer para tirar esses filetes de aço do molde de dentro dessa rosca, sem danificar essa rosca interna da peça aqui. Tá? Então, essa aqui é a pergunta que a gente vai responder agora. Então, como é que a gente faz quando a gente tem uma rosca para fazer a extração? Então, se for uma rosca externa, como essa que eu estou mostrando aqui para você agora, ó, então imagina, a peça é a peça vermelha aqui, né, a peça de plástico, ela já foi injetada na cavidade, e ela tem uma rosca externa, tá vendo? Tem a rosca na parte de fora. Uma rosca externa, normalmente, em geral, é lógico que vai depender muito da geometria, onde essa rosca está localizada e tal, mas em geral, ela é relativamente simples de ser moldada, porque eu posso fazer essa rosca na parte externa da peça e cortar isso daí na própria linha de abertura do molde. Aí quando o molde for se abrir, basicamente ele abre e libera a rosca para extração. E aí eu não tenho grandes problemas nesse sentido. Então uma rosca externa normalmente não traz grandes dificuldades. Mas e se for uma rosca interna como essas que eu mostrei? Como eu falei, a rosca interna vai precisar que os filetes do macho, do molde, se encaixem ali, formem uma conexão para moldar os filetes internos dessa rosca. E aí a única forma de fazer essa extração é utilizando o que nós chamamos de núcleos rotativos ou elementos rotativos no molde de injeção. O que é isso? Um macho, que é a parte de dentro do molde aqui, que forma a parte interna da peça, né? Então eu tenho a peça aqui, a peça que faz do molde, molda essa parte interna da peça aqui, a gente chama de macho, tá? Nessa outra peça aqui é a mesma coisa, peça que molda essa parte interna aqui, ó, a gente chama de macho, tá? Então esse macho que você está vendo na imagem aqui, ele vai conter a rosca que vai moldar a rosca interna na peça plástica. E ele precisa então rotacionar e muitas vezes também retrair à medida que ele rotaciona para liberar a peça. Então, à medida que ele vai rotacionando, ele vai desparafusando, desrosqueando da peça que foi moldada e retraindo também, de forma a liberar a peça que pode agora ser extraída livremente. Tá? Agora, para isso funcionar, existem alguns detalhes de projeto que a gente vai comentar agora, e a gente vai comentar alguns desses detalhes, depois eu quero ouvir o seu complemento. Que outras dicas, tanto de construção de molde quanto de operação, você pode deixar aqui para a gente poder complementar esse conteúdo. Então aqui está o núcleo rotativo. Né? O que é o núcleo rotativo? Então a gente falou, é um macho que forma uma rosca interna e ele rotaciona e ou retrai. Então o que a gente está fazendo aqui? Ó? Rotacionando e retraindo esse macho. Tá? Depende muito da construção do molde, depende muito da geometria da peça, ele pode rotacionar e retrair, como esse que eu mostrei. Dependendo da construção, ele pode só rotacionar e liberar a peça. Vai depender se existe alguma retenção na peça. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente precisaria de um retentor da peça para que a peça não rotacione junto com o macho. Né? Mas existem casos onde a peça pode ficar retida pela própria cavidade, o núcleo vai rotacionando, liberando a peça e ele não precisa retrair necessariamente, ou às vezes ele vai retraindo com o próprio movimento de abertura do molde. Mas, em geral, ele precisa realizar um movimento de rotação e ou de retração, tá?
E aí ele vai permitir a extração das roscas internas moldadas nessas peças plásticas. Então, à medida que o macho rotaciona e retrai, a peça agora está livre para poder ser extraída e a gente não tem só agora um movimento linear de extração do molde, mas também um movimento de rotação para desrosqueamento desse elemento geométrico da peça. Como é que é o acionamento? A gente já meio que comentou isso daí, né? Normalmente, esse acionamento ele pode ser mecânico, através de engrenagens e cremalheiras, então à medida que o molde se abre, existe uma cremalheira colocada na parte móvel do molde ou na parte fixa do molde, que à medida que que o molde vai abrindo, ela vai acionando engrenagens que fazem esse núcleo rotacionar. Essa é uma possibilidade, tá? Ou existe ainda a possibilidade de o acionamento hidráulico, né? O acionamento hidráulico ele tanto pode ser acionar uma cremalheira para fazer a movimentação dessas engrenagens, ou ele pode simplesmente ser um motor hidráulico com movimento rotativo que vai fazer a rotação desses núcleos internos aí para poder desrosquear a peça. Tá? Então pode ser um movimento mecânico, um movimento hidráulico ou ainda um movimento elétrico. Tá? Pode ser um motor elétrico que faz isso daí girar, ou acionando diretamente o macho ou acionando um conjunto de engrenagens, principalmente em moldes de múltiplas cavidades, onde a gente tem que rotacionar vários núcleos ao mesmo tempo. Normalmente você vai ter um conjunto de engrenagens fazendo toda essa movimentação e vai ser acionado por um motor elétrico ou um motor hidráulico, tá? Aí o detalhe é muito importante. Isso vem um detalhe tanto de projeto do molde, para ajustar tudo isso daí, mas tem um detalhe muito importante de operação, para ajustar as velocidades de abertura, os cursos de abertura, né? Esse movimento de rotação, em muitos casos, ele deve ser coordenado com o movimento de abertura e também de fechamento, porque depois da extração, agora esse macho ele precisa retornar para a posição original para o molde se fechar e moldar o próximo ciclo, tá? Então normalmente ele vai precisar rotacionar para a posição original e voltar, avançar novamente para preparar para a próxima peça. Então tem que ser um movimento coordenado, que normalmente você já leva em conta isso daí no projeto do molde, como é que ele vai funcionar o mecanismo, mas é muito importante você que vai operar esse tipo de molde entender como esse movimento funciona para poder ajustar os cursos de abertura, ajustar as velocidades de abertura que sejam condizentes com essa movimentação para não danificar nem a peça e muito menos o molde, né? Dependendo de como você abre muito rápido ou abre demais o molde em alguns tipos de construção, você pode inclusive quebrar o molde, quebrar o sistema de engrenagens, sistemas de cremalheira, engrenagem, enfim, pode trazer um grande problema aí, tá? Isso vai depender muito de molde para molde, depender da sequência de abertura, né? Abre primeiro, rotaciona depois, ou rotaciona junto com a abertura, né? Então, aqui tem os detalhes, ó. Eu vou abrir e depois rotacionar, então o molde se abre e depois de aberto ele vai rotacionar, ou ele rotaciona junto com o curso de abertura. Então, à medida que o molde vai abrindo, já vai rotacionando e a peça vai ficando liberada. Isso é uma outra forma de operação. Ele rotaciona e retrai, então o molde abre e vai rotacionar e vai retrair, e aí depois como é que ficam os extratores? A peça cai por gravidade, né? Então rotaciona, a peça cai por gravidade, como é que vai funcionar isso daí? Então é muito importante conhecer como cada molde funciona para que você possa fazer os ajustes de movimentação da máquina, do sistema de abertura, do sistema de extração da máquina e do acionamento de machos, de acionamento das rotações, motores elétricos, hidráulicos que venham a ser necessários, para que tudo funcione coordenadamente e não haja nem danos à peça e nem danos ao molde, tá certo? Então eu vou trazer um exemplo para você de como é que funciona. Dá uma olhada nesse vídeo aí, tá? Eu já postei esse vídeo nas minhas redes sociais, mas agora eu trago um exemplo para você. Então a gente tem um moldezinho fechado aqui, ó. Ele vai se abrir e note que agora, ó, tem um motor, provavelmente um motor elétrico aqui, ó, que está acionando um conjunto de engrenagens e aciona os machos rotativos, tanto na cavidade de cima quanto na cavidade de baixo, e aí depois a peça é liberada do molde. Tá? Então vou passar novamente para você poder assistir. Olha aqui o conjunto de engrenagens, o motor aqui parece um motor elétrico, um motor hidráulico, né? Não deu para ver direitinho, mas ó, girando o conjunto de engrenagens, girando o núcleo rotativo e a peça, quando acaba a rotação, acaba a rosca, a peça é liberada do molde. Tá certo? Olha só, de novo, eu quero saber agora quais são as suas dicas para trabalho com molde rotativo, de núcleo rotativo. Tá? Deixa aqui nos comentários, manda uma mensagem,
coloca nas suas redes sociais repostando esse vídeo aqui e aumentando esse conteúdo para que a gente enriqueça esse conhecimento para todos os profissionais interessados na área do plástico. Então, ó, complementa esse conteúdo, deixa a sua lista de recomendações para trabalho com esse tipo de molde aqui embaixo. Me fala também que insights, que ajuda, que contribuição esse molde deu para o seu dia a dia e outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.